Boa tarde a todos. Um cumprimento especial e um agradecimento ao professor Rui Lemos pelo convite para fazer parte desta mesa. Um abraço aos colegas de mesa e um cumprimento a todos que estão a assistir a esta mesa redonda. O tema atividade esportiva depois de uma artroplastia, prós e contras, é um tema atual, é um tema muito controverso e também por isso muito interessante. A mim compete-me falar de artroplastia da anca e desporto. Isto apenas para me conhecerem, eu fiz a minha formação no Hospital de São João, desde o curso até à diferenciação em ortopedia. Posteriormente fomos abrir e trabalhamos no Hospital de São Sebastião durante quase 20 anos e posteriormente dediquei-me apenas à privada, onde trabalho atualmente. Quando questionamos atividade esportiva depois de uma artroplastia, podemos vê-lo de dois pontos de vista. Desporto em paciente com prótese, e isto é o que vai acontecer na grande maioria dos nossos pacientes. E aqui temos o caso de um karateca profissional, professor de karatê, em que a sua vida é dedicada ao desporto e que quer continuá-lo naturalmente depois da sua artroplastia bilateral. Ou uma outra questão ainda mais controversa, prótese para fazer desporto. E temos aqui um caso muito conhecido, atual, do tenista Andy Murray. Andy Murray tem um conflito femoroacetabular, do qual tem necessidade de ser tratado e faz uma artroscopia da anca. O resultado é bom do ponto de vista clínico, permite-lhe ter uma vida normal, não ter dores, jogar ténis, mas não permite retomar o nível competitivo de ténis singular que ele deseja para manter a prática profissional. Então, perante esta impossibilidade, pondera fazer uma artroplastia da anca e vai consultar a doutora Sara, como vemos neste vídeo, que quando confrontada com esta vontade do Andy Murray lhe diz: e se lhe disser que tem uma probabilidade de 15% de destruir a sua anca nos primeiros 7 anos? Está disposto a assumir o risco? E, apesar desta mudança de atitude do Murray nesta consulta, sabemos que a sua resposta foi sim e que fez a sua artroplastia para continuar a jogar ténis. É do conhecimento geral que a nova era da artroplastia recomeçou nos anos 60 com os trabalhos de John Sharley e o sucesso conseguido nesta fase leva a que esta seja proclamada por muitos como a cirurgia do século, tal a espetacularidade do resultado conseguido nos pacientes que tanto sofriam das suas ancas. No entanto, Sharley já dizia: sim, é fantástico, o implante pode funcionar até por 30 anos, mas não com o paciente jogando futebol. No entanto, com o sucesso da artroplastia, melhores materiais, técnicas menos agressivas, os pacientes tratados são cada vez mais jovens e mais ativos. E as expectativas naturalmente são mais elevadas. As pessoas procuram manter uma vida o mais normal possível. Verificamos que é uma mudança de paradigma. Nos anos 60, nos tempos de Sharley, havia muito esta ideia. Uma prótese era para 10 anos e tinha que ser muito poupada. No entanto, com toda esta melhoria de técnicas, de materiais, vamos vendo que há uma mudança da atitude dos cirurgiões e dos pacientes, no sentido de percebermos que as próteses, afinal, vão durar muito mais tempo, mesmo com um nível de atividade de muito maior demanda, seja no trabalho, seja no desporto, seja no lazer. Sabemos também que o sedentarismo é causa de atrofia muscular, de aumento de peso, de perda de mobilidade e de perda de controle muscular e que está associada a um grande número de comorbilidades. Por outro lado, sabemos também que o desporto é fonte de bem-estar geral, físico e psíquico, mas também social pela possibilidade de convivência entre as pessoas. A tonificação e o controle ponderal, a prevenção e o controle de múltiplas patologias como diabetes, hipertensão, patologias cardiovasculares, etc., são muito importantes. Sabemos que é um fator extremamente importante na manutenção de uma boa qualidade de vida. Por outro lado, sabemos que os movimentos e cargas excessivas na interface biológica, no início da incorporação dos componentes protésicos, pode prejudicar a integração óssea e levar a uma integração fibrosa. Sabemos também que o maior desgaste e libertação de partículas e íons está associado ao uso
aos ciclos, aos impactos e, consequentemente, o desgaste dos componentes, a osteólise periprotésica e a existência de pseudotumores ou outras consequências podem acontecer. Também, associado às atividades, há maior risco de acidentes e consequências, as fraturas, as luxações, etc. Também sabemos que o retorno precoce à atividade e ao exercício podem ser benéficos, pela tonicidade muscular mais rapidamente adquirida, pelas maiores amplitudes articulares, e isto pode levar, em termos funcionais, a um melhor funcionamento e a uma melhor estabilidade de uma PTA e, em termos gerais, a um melhor bem-estar e saúde em geral. Este é um paciente nosso, que é dançarino de danças clássicas e que está aqui a iniciar os seus treinos de danças 3 semanas após a sua cirurgia bilateral. Ele é canadiano e, como ele diz, but with sockets, porque realmente se fosse com sapatos ainda tinha aderência, não lhe permitia esta fluidez de movimentos. O objetivo da artroplastia continua a ser essencialmente uma prótese bem implantada, uma anca sem dor e com uma boa função articular, mas também um paciente satisfeito, com um estilo de vida adequado à sua idade, à sua funcionalidade, às suas expectativas, tentando, tanto quanto possível, fugirmos das complicações e salvaguardar o máximo de durabilidade possível para a artroplastia. Então, o que mudou? Hoje, tratamos pacientes cada vez mais jovens, com um tipo de vida mais ativo e com expectativas de vida mais elevadas. Reparem que nesta nossa experiência dos nossos últimos 7 anos em abordagem anterior direta, uma grande maioria dos nossos pacientes estão entre os 50 e os 70 anos e alguns deles abaixo dos 40 anos. Ao longo destes últimos anos, assistimos a mudanças nas ligas, no desenho dos implantes, nas superfícies dos implantes. Permite maior compatibilidade, maior adaptabilidade, maior incorporação e, com isto, maior durabilidade dentro do ser humano. O par articular, os materiais melhoraram imenso, os desenhos, os diâmetros das cabeças, garantindo menor usura, maior tempo de uso aos implantes. As próprias técnicas de cimentação melhoraram muito e mesmo nos componentes cimentados, a durabilidade e a eficácia deste processo é muito maior. Pormenores. Nós permitimos aos nossos pacientes carga imediata total. O paciente ajuda com canadiana. Claro que corremos um risco quando o fazemos de poder haver afundamento dos componentes. Em cerca de 1000 próteses, isto aconteceu em 5 pacientes, 2 deles mais ou menos 5 mm. Isto levou a que nós fôssemos à procura de uma solução para mantermos a mesma atitude. E a mesma haste, mas com colar, permite este acréscimo de estabilidade rotatória e permite prevenir o afundamento, permitindo-nos manter esta nossa atitude extremamente dinâmica de reabilitação pós-operatória. Até aos anos 90, as cirurgias eram realizadas com grandes incisões, com disseção anatómica e individualização de estruturas. Os cirurgiões eram essencialmente anatomistas e o paradigma era grande incisão, grande cirurgião. E nas próteses, associado ao princípio de poupar, havia uma legislação e uma tendência para as pessoas deixarem de trabalhar, como a prótese era igual a invalidez. O que mudou nos anos 90? Uma tendência para cirurgias cada vez menos invasivas, nomeadamente na cirurgia protésica. Nos anos 2000, iniciamos no Hospital de São Sebastião, eu e o Dr. Silvio, da nossa unidade da ANCA, o nosso programa de qualidade em artroplastias. Programa este que incluía a avaliação multidisciplinar do paciente, internamentos já bastante curtos e planos de reabilitação precoces e adequados. E, do ponto de vista cirúrgico, começamos a tratar os nossos doentes com técnicas mini-invasivas, abordagem posterior, incisão de 6 a 10 cm e passamos para os novos paradigmas, pequena incisão, grande cirurgião. Dentro desta tendência de menor agressividade, cerca de 10 anos depois, em 2013, optamos por mudar a nossa técnica cirúrgica e iniciamos a abordagem anterior direta como técnica preferencial no tratamento dos nossos pacientes.
Otimizamos o nosso programa de Fast Track Surgery, todo este trabalho em equipa, na qual o doente informado e participativo é extraordinariamente importante. E otimizamos todo o processo de reabilitação do paciente. Como falei há pouco, o paciente é a parte mais importante de todo este processo. A reabilitação precoce inicia-se no hospital com os nossos pacientes de internamento, que ajudam o doente nos seus primeiros cuidados de higiene, ensinam o paciente a deambular, a subir e a descer escadas e ensinam também um plano de exercícios que o doente vai levar para casa para manter no primeiro mês de pós-operatório. Este aqui é um paciente que vem à nossa consulta tirar os pontos, cerca das 2 semanas, que embora tenha as canadianas que estão aqui pousadas, ele consegue deambular perfeitamente sem canadianas. Ou este outro paciente com uma PTA bilateral simultâneo, em que às 4 semanas já iniciou os seus treinos de karatê. Há frequentemente notícias de atletas profissionais que voltam a competir depois de PTA. Tenistas, golfistas, atletismo, dança, etc. Muitos deles, com bons níveis competitivos. Outros sem conseguirem manter o seu nível competitivo e, portanto, abandonando o desporto de competição. Aqui temos 3 exemplos de desportistas de sucesso. O retorno à atividade esportiva após uma artroplastia é comum e depende do paciente, do seu nível de atividade pré-cirúrgico, da idade, do índice de massa corporal e da existência de comorbilidades, de outras patologias que o possam limitar no seu estilo de vida. Há uma tendência a manter o estilo de vida prévio, a manter a atividade física, a manter a atividade laboral e a manter as atividades de lazer e de desporto que se praticavam anteriormente. Claro que nós preferimos sempre que sejam as de baixa intensidade. A Associação Americana de Cirurgiões de Anca e de Joelho fez um questionário aos seus membros, ao qual responderam 614 cirurgiões, questionando sobre que tipo de desporto era permitido, mas com experiência, ou não permitido. E as respostas, na generalidade, foram permitidos desportos de baixo impacto, como natação, bowling, bicicleta estática, dança, a marcha, permitidos, mas com experiência, como o downhill, o ski, levantamento de peso, patinagem, pilates, e não permitido desportos de alta demanda, como squash, a corrida, esportes de contacto, o beisebol, o futebol, o snowboarding e por aí adiante. E, quando questionados sobre quando voltar à atividade esportiva, 1/3 dos cirurgiões responderam entre o 1 e o 3º mês e 2/3 entre o 3º e o 6º mês. A Sociedade de Cirurgiões da Anca alemã fez um questionário muito parecido, em que questionavam os seus elementos sobre que tipo de desporto era permitido após uma artroplastia da Anca. Responderam 99 cirurgiões e, em geral, a resposta foi que desportos de baixo impacto são permitidos a todos os pacientes e que, quando passamos para o desporto de impacto, classicamente ele não era permitido, mas assistimos a uma mudança na maior parte destes cirurgiões no sentido de recomendar, sim, mas com experiência, ou recomendar sim, mas com limitações. A nossa experiência. Com a abordagem anterior-direta, permitimos aos nossos doentes, desde logo, um recobro muito mais fácil. O paciente pode estar posicionado em qualquer posição, sem restrição de posicionamento, não tem restrições de mobilidade nem de posicionamento no pós-operatório, podendo estar deitado de lado, sentado nesta posição. Procuramos que os nossos pacientes iniciem o processo de reabilitação precocemente, no mesmo dia ou no dia seguinte à cirurgia, com levante, onde permitimos uma carga total. O paciente pode deambular sem canadianas, embora, na maioria das vezes, as vá usar 1 a 5 semanas por conforto. Procuramos com isto que tudo seja mais fácil, mais rápido, mais seguro e garantir que haja pelo menos os mesmos resultados que são conseguidos com outras técnicas. O nosso protocolo de reabilitação, todos os pacientes levam esta folha
de orientação para eles e para os seus fisioterapeutas. E reparem que nós entre a sexta e a 12ª semana incluímos a indicação de bicicleta, piscina, ginásio, exercícios sem impacto, e que após os 3 meses dizemos reintrodução de prática desportiva, bicicleta elíptica, piscina, marcha e o início da atividade laboral. Portanto, nós fomentamos nos nossos pacientes a prática desportiva. Os pacientes são cada vez mais jovens e com um estilo de vida mais ativo, onde se põe o problema do trabalho, do lazer e do desporto. As expectativas dos pacientes são mais elevadas e, naturalmente, as expectativas do cirurgião vão ao encontro destas mesmas expectativas. O desporto depende do paciente, depende da experiência desportiva pré-artroplastia e depende também do tipo de desporto que ele vai querer praticar. Depende da prótese e da técnica cirúrgica usada. O paciente necessariamente deve ser informado da evidência, dos benefícios e dos riscos, e a última decisão será sempre sua. Dizemos aos nossos pacientes: desporto? Sim, mas depende da experiência prévia, é necessário adaptar o tipo de desporto e é necessário adaptar o tempo e o nível e a intensidade desportiva. Desporto de baixo impacto sem limitações, desporto de médio impacto com alguma restrição e com algum cuidado, o de impacto elevado com risco a assumir pelo paciente. Obrigado a todos. Lembrar o Porto Hip Meeting do próximo ano, que espero seja já com toda a normalidade e presencial. Obrigado mais uma vez. Uma boa tarde a todos.